Marco Rubio não citou em nenhum momento o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. A Casa Branca abriu as portas para o chanceler brasileiro Mauro Vieira. E pasmem, ninguém citou o nome de Jair Bolsonaro. O ex-presidente, que adorava um close com a bandeira dos Estados Unidos, agora ficou de fora até das entrelinhas. A reunião entre Mauro Vieira e o secretário de Estado americano Marco Rubio aconteceu na Casa Branca e durou cerca de 1 hora. Primeiro, um encontro mais reservado, 15 minutinhos de conversa olho no olho, e depois uma reunião ampliada com diplomatas dos dois lados. Tema central, o tarifaço imposto pelos Estados Unidos contra o Brasil. A justificativa americana, uma resposta à politização do judiciário brasileiro e a condenação de adivinha quem? Isso mesmo, Jair Messias Bolsonaro. Só que, ironicamente, o nome dele não foi mencionado, nem por Rubio, nem por Vieira. Marco Rubio não citou em nenhum momento o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. A comitiva brasileira vai dar uma entrevista coletiva agora às 18 horas, horário do Brasil, lá nos Estados Unidos, relatando como foi a conversa. Bolsonaro não foi mencionado. Marco Rubio não colocou as demandas dos Estados Unidos na mesa. Ele se colocou à disposição para preparar a reunião entre Lula e Donald Trump, que possivelmente pode acontecer na Malásia no final desse mês. Ainda trazendo a informação que chegou aqui, o saldo feito pelo governo brasileiro é positivo, a ponto de integrantes do Palácio do Planalto estarem brincando que também rolou uma química entre Rubio e Mauro Vieira. Além das tarifas, a conversa passou por temas geopolíticos pesados: Venezuela, China, guerra na Ucrânia e até o futuro do BRICS. Enquanto diplomatas tentavam amenizar tensões internacionais, o clima interno brasileiro pegava fogo nas redes sociais. Eduardo Bolsonaro apareceu para, adivinhem, explicar a política externa. Porque se tem algo que os Estados Unidos realmente estavam esperando, é a análise política do 03. Acaba de acontecer hoje a reunião entre Estados Unidos e Brasil para tratar das relações entre os países. Tudo que o Brasil pediu, não conseguiu nada. Não acabou com a sanção contra Alexandre de Moraes e Vivi, a sua esposa, também não reaveu os vistos cancelados, tampouco conseguiu se posicionar como mediador na questão da crise entre Venezuela e os Estados Unidos. Isso daí mostra aquilo que nós sempre falamos e que a realidade se impõe. Os Estados Unidos estão preocupados com a questão política brasileira. O que Mauro Vieira ouviu de Marco Rubio, segundo a imprensa tem noticiado? A sua preocupação com eleições transparentes e o fim da lawfare. Sem isso, nada com relação a acordo comercial, tarifa e etc. vai caminhar. E eu queria só rememorar a vocês que todos esses pontos, nenhum deles foi obstáculo para Jair Bolsonaro. Por quê? Porque ele tratava com respeito os Estados Unidos. Porque ele colocava o Brasil numa posição de seriedade, não numa posição de querer estar aliado ao que há de pior no mundo, até mesmo o Hamas. No tempo de Bolsonaro, você não via prisões em massa, como ocorreu no Rio de Janeiro, a prisão de velhinhas. Mesmo Daniel Silveira recebeu perdão presidencial e foi solto. E só retornou para a cadeia depois que Bolsonaro já não era mais presidente. Então todos os problemas postos na mesa foram evitados pelo presidente Jair Bolsonaro. Que saudade que a gente tinha enquanto a gente tinha um presidente de verdade. Certamente Bolsonaro retornando ao poder, podendo se candidatar e será eleito nessa possibilidade, a gente vai retornar a ter essa boa relação com o nosso principal e tradicionalíssimo parceiro comercial, que é os Estados Unidos. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe os Estados Unidos da América. Rubio classifica a reunião com o Brasil como muito positiva e diz que encontro entre Trump e Lula deve ocorrer em breve. Eu vou deixar com vocês agora um trecho da coletiva de imprensa do Mauro Vieira. Gostaria de dizer, para fazer uma declaração, dizendo que por instrução do presidente Lula, mantive hoje uma ótima reunião aqui em Washington com o secretário de Estado Marco Rubio e em seguida com as equipes da Secretaria de Estado, do Departamento de Estado, com o representante comercial dos Estados Unidos, o USTR. Essa reunião começou por um encontro bilateral a sós com o secretário Rubio, que durou cerca de 20 minutos. Foi uma conversa reservada e muito produtiva, seguida depois de uma reunião mais ampla em que estiveram presentes as equipes do representante comercial da Casa Branca, o USTR, James Greer, e as equipes do Departamento de Estado e também da Embaixada. A embaixadora Maria Luísa Viotti me acompanhava junto com os colegas do Ministério. Durante todo o encontro prevaleceu a atitude construtiva e voltada a aspectos práticos da retomada das negociações entre os dois países, em sintonia com a boa química e o que foi decidido, sobretudo, no recente telefonema da semana passada entre o presidente Lula e o presidente Trump. Fui, como mencionei, acompanhado nessa reunião pela
embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luísa Viotti, pelos embaixadores Maurício Lírio e Philip Goff, e por assessores do meu gabinete. Pelo lado americano, participaram, além do secretário Rubio e do USTR Jameson Breer, o secretário de Defesa assistente, Michael Jensen, e os assessores do Departamento de Estado do USTR. Isso foi um início, foi um princípio auspicioso de um processo negociador no qual trabalharemos para normalizar e abrir novos caminhos para as relações bilaterais. Reiterei a posição brasileira, transmitida diretamente pelo presidente Lula ao presidente Trump na semana passada, sobre a necessidade de reversão das medidas adotadas pelo governo norte-americano a partir de julho, o que vai demandar, evidentemente, um processo de negociação a ser iniciado nos próximos dias. Nós já estamos trabalhando na montagem de uma agenda de reuniões e manterei contatos diretos com o secretário Rubio nos próximos dias para monitorar o avanço e estabelecer prazos para novos encontros. Está mantido o objetivo de que os presidentes Lula e Trump se reúnam proximamente, mas isso, obviamente, ainda vai ser definido pelas partes e de acordo com a agenda dos presidentes para um momento e local que sejam convenientes para ambos os lados. Queria concluir dizendo que o encontro foi, como disse desde o início, muito produtivo, num clima excelente de descontração e de troca de ideias e de posições de uma forma muito clara, muito objetiva e com muita disposição para trabalhar em conjunto para traçar, então, uma agenda bilateral de encontros para tratar de temas específicos de comércio. Muito obrigado. E assim, entre tarifas, diplomacia e silêncios estratégicos, o Brasil vai tentando voltar ao mapa do diálogo internacional. E se depender de Mauro Vieira e, por que não, Marco Rubio, o nome de Bolsonaro vai continuar onde deve estar. Fora da pauta. Mas calma, o 03 ainda está tweetando sobre isso.